Aí? Não. Não, mas pode aparecer, não tem problema. Rapidinho, assim, passando para lá, para cá, não tem erro. Não tem problema não. Bom dia, Larissa. Bom dia, professor. Tudo bem, querida? Tudo e você? Tudo ótimo, Que bom. tudo ótimo. Não quero sair de casa nunca mais. Bom dia, Rosa. Tudo bem, linda? Tudo bem, e você? Tudo bem. Acho que eu não vou sair de casa nunca mais, viu, pessoal? Tô adorando ficar em casa, vou ficar aqui para sempre. Eu tô do lado da máquina de café. Tem sido bem legal também. Professor, bom dia. Fala, queridão, tudo bem? Tudo e o senhor? Tudo bem. Bom Vocês- dia, professor. Tudo bem, linda? Tô ótimo, e o senhor? Bem também, obrigado. Você tá com cara de desperto, hein, David? É o chá, é o chá. É? É o chá? O que que tem nesse Não, chá? eu não vivo sem chá, sério. É? E o que que tem nesse chá aí? Olha, eu não sei, porque dessa vez eu tô bem despertado. É, Eu sempre tomei chá. tá bom. Essas ervas aí ainda? É, você vê? Você vê, Ninha? Essas... Só no mercado negro eu adquiro. No Ele caso, o mercado negro é aí na sua casa, né? tá escondendo o jogo. Na minha hortinha. Tá bom. Muito bem, muito bem. Professor, desculpe, hoje é 2 ou 3? Hoje é 1002, Ah, tá, beleza, valeu. tá bom? Bom dia, Natália. Bom dia, Caiane, tudo bem? Aqui, David, estão falando que você é da máfia, viu, cara? Muito Eu bem. vi, vê se pode. Sempre desconfiei disso pela cara. Eu não vou falar nada. Ô, professor, nossa Fala. última coisa dessa parte de bioenergética foi fluxo de energia ou teve mais coisa? Então, a gente iniciou, né, bioenergética para Uhum. que vocês pudessem ter uma noção legal, boa, né, de fluxo de energia. E agora a gente vai entrar nos detalhes dos processos, né, que é fotossíntese, respiração celular, fermentação, quimiossíntese, tá bom? Tá bom. Porque são temas que a gente acaba citando lá na ecologia, né? E se Uhum. vocês não tiverem uma noção, né, mínima, legal, boa, né, às vezes fica ruim para entender. E nós não vamos dar uma noção mínima, vamos já trabalhar o assunto mesmo, entendeu? Tá bom. Obrigada, prof. Ah, daqui. Muito bem, muito bem. Vamos começar então, queridos. Sim. Professor, acho que seu áudio voltou a bugar de novo. Depois que eu desmutei, melhorou, mas eu acho que voltou aquele problema.
É. Bom, é só Agora, testando para ver. agora Eu você está posso ouvindo deixar meu bem? microfone aberto. A única coisa que vocês vão escutar, às vezes, é meu cachorro latindo, mas não tem Não, não nada. tem problema. Não, sabe, melhor deixar tipo normal, só para fazer um teste. Eu não sei se foi momentâneo ou se vai ser frequente. Vocês dão uma acompanhada, tá bom? Não tem problema. Se quiser deixar um aberto aí, não tem problema não. Não me atrapalha, tá? E aí, Isa, tudo bem? Tudo, Pro. Tudo indo. Como é que você tá, querida? Ai, eu já tô com o saco cheio de ficar em casa, na verdade, sabe? É verdade mesmo Eu, que você tá de saco cheio? sim, Todo assim, mundo, eu né? não sou uma pessoa de Eu tô sair. gostando de ficar em casa. É. Você Eu vê que fico coisa? muito. Eu fico muito em casa, mas assim, por exemplo, toda tarde, final de tarde, eu andava meia hora de bicicleta, sabe? E essas coisas eu não Eu sei. tô tendo. Ficar em casa é legal. O problema é não poder sair, né? E assim, minhas Exatamente. saídas são É. muito curtas. Era para ir no cursinho e à tarde que eu fazia alguma coisa. Mas saía mais de bicicleta, mas às vezes saía para caminhar, sabe? Porque chega 5, 5:30 da tarde, eu já não aguento mais estudar, eu preciso fazer um intervalo. Mas E agora, olha, meu intervalo é dentro de casa. mas ó, se for uma caminhada curtinha, tal, meu, você coloca a sua máscara e vai, entendeu? Não tem muito Então, problema. Você minha tem que companheira fala muito isso, porque eu moro. Você conhece o Liceu Pasteur? conheço. Então, a rua do Liceu termina na esquina do meu prédio. E como não tem aula, tá tudo vazio por ali. Daria Então, para eu caminhar ali, mas não sei, eu fico assim, sabe? a rua do Liceu é curtinha, tem umas árvores e tal, legal, tranquilinha. Então, dá uma caminhadinha de 5 minutos, 10 minutos, qual o problema? A É. cada 2 dias aí e tal, né? Não pode ficar direto na rua, né? Mas dando uma protegida, né? Se proteja, né? Como a minha companheira continua trabalhando, né, que ela é médica, então ela tem se programado para fazer as coisas que precisam na rua, por exemplo, mercado, essas coisas assim. Compras mesmo a gente faz a cada 2 meses, mas aí tem que comprar frutas, verduras, então ela tem se programado para ela ir, e aí eu acabo ficando mais em casa mesmo. Então, vocês podem se programar para fazer algumas coisinhas juntas, aí, mais curtas, né? E juntas, né? Aí ela tem um medo que eu fique doente, que eu nunca vi. Eu sei como é que é. Pro, você Fala poderia aí. tirar uma dúvida meio delicada que eu tenho? Atrás do senhor é um espelho ou é a sala? Estão perguntando isso desde o primeiro dia. É um espelho, Lisa, é um espelho. É um espelho. Nossa, sério? Eu Ok, pensei que era a sala. Então, obrigada. Nossa. eu tô na parede da sala. A sala está na minha frente aqui, ó. Entendeu? É um espelho e a sala está na minha frente. Resolvido, Aninha? Sim, desculpa pela pergunta. Nada, que isso. Fica à vontade, tá bom? Vamos lá então, queridos? Vamos lá. Bom, olha, queridos, primeira coisa importante, tá? Primeira coisa importante. Fotossíntese vai cair em todas as provas que vocês fizerem, tá bom? Só que o nível das perguntas é muito diversificado. Muito, 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 muito. Então, é importante que vocês dominem coisas muito básicas, muito bem, tá? E tenham uma noção boa, legal, de coisas um pouquinho mais complexas, tá certo? Agora, o mais importante é entender que fotossíntese
é um dos assuntos mais interdisciplinares das provas, tá certo? Então, o que que acontece? Você vai ter uma questão de biologia com química, você vai ter uma questão de biologia com física, vai ter uma questão de biologia com geografia, tá? Certo? Extremamente comum, né? Vem acontecendo isso faz bastante tempo, tá bom? Certo? Então, procure não se preocupar em aprofundar o assunto, tá claro? Aprofundar o assunto. Não é perda de tempo, certo? Detalhes de reações, tá certo? Isso é perda de tempo. Agora, existe um básico que você tem que dominar muito bem, que é referente à biologia, certo? E existe essas relações que a gente precisa fazer um esforço para entender e para fazer, né, na hora da prova, tá claro? Estudem escrevendo, certo? Façam seus resuminhos. Se tiver dúvida, pode mandar o resuminho para mim, não tem problema, as questões também, tá certo? Mas não fique com dúvida, não acumule dúvidas sobre fotossíntese, tá bom? Não vale a pena. Bom, queridos, nesse primeiro slide aqui, o que que nós temos? Uma visão muito geral do processo. Então, existe aqui o quê? O órgão, ó, atenção para as relações, para as ideias básicas. O órgão, tá? Básico que é sede na planta. Então, quer dizer, a planta normalmente vai realizar fotossíntese aonde? Na folha, normalmente. Então, quer dizer, se eu pensar num cacto, um cacto não tem folhas, mas o caule do cacto, né, é uma adaptação. É um caule suculento, é um caule que é verde, tá certo? E as folhas são modificadas em espinhos. Então, quer dizer, no cacto, o órgão responsável pela fotossíntese é o caule. Ficou claro a ideia? Certo? Então, vocês têm que pensar nesses aspectos, tudo bem? Agora, na verdade, então, qual é o órgão fundamental para ocorrer fotossíntese na planta? O órgão clorofilado, certo? Tá? Na grande maioria das plantas, o órgão sede da fotossíntese é a folha. Mas, como eu falei para vocês, posso encontrar o quê? Um caule verdinho, clorofilado, que vai fazer fotossíntese. Por exemplo, quando você era piquititico, certo? Larvinha, né? Um menino larvinha, uma menina larvinha, tá certo? Pequenininho. Você deve ter plantado feijões, certo? Então, você pegou a sementinha do feijão e colocou lá a sementinha do feijão no algodão úmido, num potinho de margarina. Certo? E aí, o que que acontece? O feijãozinho começou a crescer. E o caule jovem do feijão é verde, né, queridos? Certo? O caule jovem do feijão é verde. Qual é a sua conclusão? Ele faz fotossíntese? Sim. A partir do momento que o caule começa a ter um crescimento em espessura e ele fica amarronzado, ele deixa de fazer fotossíntese, certo? Então, cuidado com essas barreirinhas aí que podem atrapalhar o pensamento da gente. De modo geral, então, eu estou falando de um órgão, certo, queridos? De um órgão. Professor, seu áudio está mutado. Pronto. Ouviram? Então, o órgão vegetal responsável pela fotossíntese de modo geral é a folha. Tá claro? E por quê? Porque a folha é clorofilada. Tudo bem? Muito bem. Se a gente observar o slidezinho aqui, o que que nós vamos ver? Vamos lá. Nós vamos ver moléculas de água representadas aqui, ó, moléculas de água representadas aqui, entrando na folha, certo? Muito bem. E também vamos ver o quê? Moléculas de CO2 representadas aqui,
entrando na folha. Tá certo? Muito bem. Então, quer dizer, os reagentes principais, prestem atenção nisso, os reagentes principais do processo fotossintético são água e CO2. Beleza. Agora, esses dois compostos, essas duas substâncias, são retiradas do meio. Beleza? Do meio. Agora, de modo geral, vamos lá. O ambiente vai fornecer esses dois compostos a partir da mesma origem, do mesmo local? Não, a resposta é não. Então, por exemplo, isso já caiu na prova pra caramba. Então, por exemplo, o que é que a planta tira do ar? Do ar ela tira o CO2. O que é que a planta tira do solo? Do solo a planta tira a água. Tá claro? Então, muito importante, caiu uma questão de primeira fase na FUVEST uma vez, dizendo o seguinte, da molécula de glicose, a maior parte da massa vem de onde? Entendeu a ideia? Da molécula de glicose, a maior parte da massa vem de onde? Espera aí. C6H12O6. Tudo bem? Certo? Muito bem. Então, espera aí. Desses átomos todos aí, onde está a maior massa? Está no carbono, certo? Muito bem. Se está no carbono, você tem que pensar assim, qual é a origem do carbono para fazer a molécula de glicose? CO2. Da onde vem o CO2? Do ar. Essa é a alternativa correta. Muito simples, você está percebendo? Mas é fotossíntese. Certo? Muito simples, mas é fotossíntese. Tá? Então, reagentes principais do processo fotossintético: água e CO2. A água está claramente indicada aqui, ó, entrando pelo cabinho da folha, certo? Então, o que é que tem dentro do pecíolo, que é o cabinho da folha? Vaso, certo? Então, quer dizer, a água chega, olha lá, a água chega na folha pelos vasos. Qual é o vaso que vai conduzir água até a folha? Xilema. Beleza? Então, quer dizer, começo a integrar partes da própria biologia, certo ou não? Tá? Então, fotossíntese pode ser considerado citologia, pode ser considerado o quê? Uma parte da ecologia. Só que quando eu estudo fotossíntese, eu tenho que considerar o quê? Por exemplo, a morfologia da folha. Então, botânica, tá certo? Então, a água e os sais chegam nas células que vão fazer fotossíntese pelo xilema. Tá claro? Tudo bem? Pelo xilema, tá? Muito bem. E o CO2? O CO2 está no ar. O CO2, então, ele entra na folha a partir do quê? A partir de estruturas, né, que realizam trocas gasosas. Como são, né, essas estruturas? São estruturas que permitem o quê? Regular entrada e saída de gases. Como é que chama essa estrutura? Estomato, certo? Você já ouviu falar com certeza, tá? A gente vai detalhar xilema nessa aula? Não. Vamos detalhar estômatos nessa aula? Não. Mas eu preciso, certo? Relacionar esses aspectos. Nem que seja o quê? Superficialmente. Então, a água e os sais chegam nas células que vão realizar fotossíntese por intermédio do xilema. Tudo bem? Certo? Legal. O CO2 entra e chega, né? Entra e chega no meio da folha, no mesófilo da folha, quando os estômatos estão abertos. Tá claro? Quando os estômatos estão abertos, né? O CO2 entra. Espera aí, mas pelo estômato, olha lá, queridos, relacionando, pelo estômato, né? Entram e saem gases.
Quer dizer que a água na forma de vapor pode sair pelo estômago? Sim. Ou seja, se o estômago estiver aberto, a planta desidrata. E se ela desidrata, ela tem que ter condição de absorver água na raiz. Todo mundo entendendo? Tudo bem? Estamos relacionando, certo? Agora você pensa comigo, peraí, mas será que uma planta, para fazer fotossíntese, né, ela pode estar com o estômago aberto o tempo inteiro? Porque se o estômago está aberto o tempo inteiro, o CO2 vai entrar e ela vai fazer fotossíntese. Mas espera aí, se o estômago está aberto, água vai sair. Será que a planta pode perder água a qualquer momento? Será que pode, queridos? Então a resposta é não, não pode. Então, por exemplo, vamos pensar no cacto, vamos pensar na planta da caatinga, vamos pensar na planta do cerrado, beleza? Certo? De manhã, temperatura muito, muito alta. Solo muito, muito seco. Como é que estariam os estômatos dessas plantas? Vamos lá, queridos. Para que ela não desidrate. Estariam fechados. Se estariam fechados, quer dizer o quê? Que ela não vai capturar CO2 durante o dia. Deu para entender? Ficou claro? Então, quer dizer, nessas plantas, o que aconteceria? Né? O estômago abriria quando? À noite. E a planta capturaria, né? Capturaria o CO2 quando? À noite. Ficou claro, gente? Então, prestem bem atenção. Existem coisas muito básicas na fotossíntese e que já permitem relacionar. Tá claro? E na grande maioria dos vestibulares é o que cai. É o que cai. Você não precisa ser um especialista em fotossíntese. Certo? Se você quiser ser um especialista em fotossíntese, você vai fazer biologia, né? Entendeu como é que é? Então, tenham claro na cabeça isso. Então, vamos lá. A planta é o órgão sede, na planta, o órgão sede da fotossíntese, a folha. Beleza? Na folha, eu vou ter, então, células clorofiladas que vão realizar o quê? O processo de fotossíntese. A partir do quê? Vamos lá, queridos. De água e sais que chegam nas células pelo xilema e de CO2 que chega nas células pelo estômago. Quando ele está aberto, consigo o quê, querido? Vamos lá. Consigo o quê? Que o CO2 entre, que a água saia e que a água suba. É tudo o quê? Interligado. A partir do momento que o estômago fecha, a água não sobe e não vai haver mais o quê? Fotossíntese. Tudo bem a ideia? Ficou claro? Muito bem. Agora, existe também, vamos lá. Existe também, né, dois produtos importantes. Então, um produto importante, quem é? Oxigênio. E o oxigênio, né, produzido pela planta, vai para o ambiente quando o estômago está o quê? Aberto. Tá claro? Certo? E outro produto extremamente importante é a glicose. Espera aí, mas para que a planta usa a glicose? Ela vai usar a glicose para degradar lá na mitocôndria, no processo de respiração celular, para liberar energia, para produzir o ATP para suas atividades celulares. Opa! Então, a finalidade da glicose na planta é exatamente igual à finalidade da glicose nas minhas células? É. Certo? A única diferença é que a glicose chega na minha célula a partir do quê? Da ingestão e digestão de alimentos. Tudo bem? E na planta, ela produz a glicose pela fotossíntese. Então, tem que ficar muito claro isso para vocês. O destino da glicose é o mesmo, certo? Vou o quê? Degradá-la na mitocôndria, liberando energia para produzir ATP para as minhas atividades celulares. Beleza?
Ah, e se eu ingiro mais glicose do que eu preciso? Eu armazeno aonde? No meu fígado, na forma de glicogênio. E se eu, planta, produzo mais glicose do que eu preciso? O que que eu faço? Eu armazeno na forma de amido. Você viu isso com o castilho. Beleza? Certo? Então, a plantinha vai produzir mais glicose do que ela precisa e vai armazenar na forma de amido. Onde ela armazena? Na raiz, no caule e pode deixar um pouquinho na folha. Beleza? Tudo bem? Bastante importante isso. Agora, como, queridos, como que a glicose que a planta produz é distribuída por todas, as células vivas da plantinha, por um vaso, por um tecido condutor. Como chama esse tecido condutor? Floema. Tá claro? Então vamos lá. Pelo xilema, água e sais chegam até as células fotossintetizantes na folha. Pelo floema, a glicose é distribuída por todas as células vivas na planta. Pelo estômago, o CO2 entra e chega no meio da folha, onde ele vai ser utilizado na fotossíntese. Pelo estômago, o O2 produzido sai para o meio. Tá claro a ideia? Tudo bem ou não? Tudo bem até aí? Então, essa é uma noção básica de fotossíntese, fundamental, cai pra caramba. Tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, você tem um galho, olha lá, você tem um galho, querido, tá certo? Um galho, e nesse galho pendurado um pêssego. Nesse galho pendurado o quê? Uma manga, tudo bem? Aí eu chego no galho e tiro no galho, tá claro? Uma casca, um anel de casca, tudo bem? Tiro do galho um anel de casca. Quando eu tiro esse anel de casca, qual é o vaso que eu estou retirando? O floema. O floema é sempre periférico. O xilema é sempre central. Sempre. Se eu tiro o floema, que é periférico, com essa casca, o que acontece? Vai lá, queridos. A folha produz glicose, a glicose não vai ser transportada, porque tem o quê? A retirada do floema, então a glicose é acumulada no fruto. E aí, o que que acontece com o pêssego e com a manga? Fala para mim. Vão ficar mais doces. Primeira fase FUVEST, cai direto. Entenderam a ideia? Certo? É fotossíntese? É fotossíntese. Tudo bem? E você não precisou o quê? Ter detalhe nenhum de reação na cabeça. Então, importante demais essas ideias. Tá claro para todos? Vamos lá, queridos. Tá claro para todos? Muito bem. Vamos lá, continuando então. Olha lá. Então, na folha que é o órgão, beleza? Na folha que é o órgão, quais são os órgãos da planta? Vamos lá. Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Beleza? Tá certo. Então, na folha, que é o órgão vegetal, sede da fotossíntese, onde, olha lá, onde, segunda fase Unicamp, onde, beleza? Onde ocorre a fotossíntese? A fotossíntese vai ocorrer na célula clorofilada. Clorofilada. Aí você me pergunta, pô, mas todas as células da folha são clorofiladas? Não, queridos. Cuidado, cuidado. Epiderme não tem clorofila. Xilema, floema não tem clorofila. Vocês estão entendendo? Tá? Então, muito cuidado. Então, quer dizer, na folha, lá na célula clorofilada, vai ocorrer a fotossíntese. Espera aí,
Mas a clorofila, querido, a clorofila na célula clorofilada está aonde? Aonde? Está na organela. Qual organela? Cloroplasto. Beleza? Cloroplasto. Então, olha lá, órgão, célula, certo? Órgão, célula, organela, cloroplasto, tá? No cloroplasto, vamos lá. No cloroplasto, onde está a clorofila? Dentro de bolsinhas membranosas chamadas tilacoides. Olha lá, palavra importante no assunto clorofila. Desculpe, no assunto fotossíntese, beleza? Então, a clorofila está dentro do tilacoide. O tilacoide forma pilhas, tá certo? Então, vários tilacoides, uns sobre os outros, formando pilhas, tá? O nome da pilha, granum. Então, no cloroplasto, há vários granum, tá bom? No cloroplasto, há vários granum. O conjunto de grânum a gente chama grana. Grana, tá bom? Então, vamos lá. No órgão folha, existem tecidos, tá? Tecidos de preenchimento formado por célula viva, tá? Certo? Chamado parênquima clorofiliano. No parênquima clorofiliano, né, a célula clorofilada é a sede do processo. Na célula clorofilada, né, a clorofila está onde? No plasto. Beleza? Um plasto com clorofila, vou chamar de cloroplasto. No plasto, a clorofila está dentro do tilacoide. Tudo bem? Certo? No tilacoide. E é aí que a luz tem que chegar. É aí que a luz tem que chegar. No que a luz chega aí, o que acontece? Excita a clorofila e inicia o processo. Tá bom? Muito bem. Na Unicamp, segunda fase, caiu a seguinte questão. Pode falar, Aninha. Pro, você poderia explicar o que é o grano, por favor? Grânum. Grânum é uma pilha de tilacoide. Tá? Os tilacoides dentro do cloroplasto, eles se organizam formando pilhas, tá bom? Então, uma pilhinha de tilacoide, a gente vai chamar de granum. O conjunto dos granum, grana, tá? Tudo isso dentro do cloroplasto. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Então, queridos, na segunda fase da Unicamp, caiu a seguinte questão. Onde, prestem bem atenção, por favor. Segunda fase. Onde na célula vegetal, né, está armazenado o amido? Onde na célula vegetal está armazenado o amido? Então, ele não está falando em que órgão. O órgão seria o quê? O caule ou a raiz, principalmente. Certo? Ele está perguntando na célula. Então, vamos lá, queridos. O que que acontece? Né? Você vai pensar que a organela associada com produção e reserva de açúcar é o plasto. Para o plasto poder produzir a glicose, ele tem que ter clorofila. E ele tem que estar num órgão que recebe luz. Qual é o órgão que recebe luz? Folha. Toda célula vegetal viva vai ter plasto. Nem toda célula vegetal viva vai ter cloroplasto. O plasto se transforma em cloroplasto na presença de luz. Na ausência de luz, o cloroplasto vai ter que função? Reserva. Beleza? Então, célula
de raiz, célula de caule, tem plasto? Sim, tem plasto. Tá? Qual é o plasto que está presente lá? Amilo, associado a amido, amiloplasto. Certo? Tá? Então, resposta da questão da Unicamp. Onde na célula vegetal eu vou encontrar o amido? Então, você teria que responder no citoplasma, no citoplasma, dentro dos amiloplastos. Certo? Tudo bem? Então, o amido estará dentro de um plasto de reserva, chamado amiloplasto. Tá? Qual é a origem do amido? Glicoses produzidas pela fotossíntese. A planta produziu mais do que consumiu, então ela armazena na forma de amido, que fica localizado aonde? Dentro de um plasto de reserva, amiloplasto, tá? Dentro de um tecido de reserva, de um órgão de reserva, que normalmente é a raiz e o caule. Tá claro para todos? Vamos lá, queridos, está claro para todos? Tudo bem? Sim? Muito bem. Então, estou dando exemplos aí de questões, né, que caem para vocês. Aqui, queridos, aqui nós temos, nesse slide, uma quantidade enorme, enorme de questões. E outra coisa que eu queria que ficasse muito claro para você. A fotossíntese, ela representa um conhecimento empírico, beleza? Empírico. O que quer dizer isso? Há muito tempo que a fotossíntese vem sendo estudada, há muito tempo, certo? Século XIX, tá? E desde o século XIX, o que acontece? Tudo que se sabe sobre fotossíntese é obtido a partir de experimento. Experimento. Tá claro, queridos? Então, tem que ficar claro para você o seguinte, que o que nós estamos falando é fato. Foi constatado em experimentos. Tudo bem ou não? Tudo bem? Certo? Isso é muito importante. Então, vamos olhar para a equação aqui da fotossíntese, por favor. Olha lá. Olha para a equação aqui, por favor. Olha para a glicose. Olha para a glicose. Uma maneira de eu chamar a glicose é carboidrato. Tudo bem ou não? Certo? Qual é o perigo de eu chamar a glicose de carboidrato? Qual é o perigo? Você tem que chamar de carboidrato, mas você tem que tomar cuidado com o perigo. Qual é o perigo? Carbono, beleza ou não? Certo? Uma maneira errada de entender. Carboidrato, água. Tudo bem? Certo? Então, um carboidrato não é um carbono hidratado. Isso é errado. Cuidado. Se eu pensar que o carboidrato, glicose, é um carbono hidratado, olha para a equação, por favor, querido. Olha para a equação. Qual seria a origem do carbono? Qual seria a origem do carbono? CO2. Tudo bem ou não? E qual seria a origem do hidrogênio e do oxigênio? A água. Entendeu? Então, cuidado, cuidado. Eu falei para vocês da questãozinha da primeira fase da FUVEST. Onde, né? De onde vem a maior parte da massa da glicose? Certo? Se você achar que é um carbono hidratado, poxa, aqui, ó, aqui, queridos, ó, na água tem maior massa do que aqui. E aí você iria para a alternativa e marcaria o quê? Água do solo. Acabou, errou. Entendeu, queridos? Então, muito cuidado, por favor. O que eu vou te falar agora, na verdade, é um conhecimento laboratorial, tá certo? Experimental. É fato.
foi constatado, tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Ó, importante. Olha para a molécula de glicose, por favor. Olha para a molécula aqui de glicose, por favor. Qual é a origem do carbono e do oxigênio da molécula de glicose? O CO2. Beleza? Então, a fonte de carbono e oxigênio para produzir moléculas orgânicas, certo? Por fotossíntese, é o CO2. Como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso assim. Olha lá, queridos. Certo? Você fornece, né? Fornece, por exemplo, carbono, olha lá, oxigênio, né? Oxigênio radioativo. E o que você percebe, gente? Que o oxigênio vem para glicose. Olha lá. Vem para glicose. Tudo bem? Se você fizer a mesma coisa com o carbono, você vai encontrar o carbono na glicose. Tá? Então, isso é muito importante, queridos. CO2, olhem para o slide, por favor. CO2, tá? É fonte do carbono e do oxigênio na molécula orgânica. CO2 é fonte do carbono e do oxigênio na molécula orgânica. Qual é a molécula orgânica que vai ser produzida por fotossíntese? Fala para mim. Qual é a molécula orgânica que vai ser produzida por fotossíntese? Qualquer uma. Qualquer uma. Certo? Tá? Então, por fotossíntese, a plantinha pode produzir um lipídio, óleo de girassol. Ela vai produzir nucleotídeos, ela vai produzir aminoácidos. Beleza? Ela vai produzir açúcares, tá? A plantinha não tira nada orgânico do solo, nem da água. Nada. Isso foi questão de primeira fase da FUVEST. Organismos autótrofos tiram somente compostos inorgânicos do meio. Tá claro? E produzem orgânicos. Tá? Então, vamos lá, voltando para cá. O que é o CO2, então, queridos? O que é o CO2? É a fonte de carbono e oxigênio da molécula orgânica que vai ser produzida. Beleza? Certo? Super importante, super, super importante. Tá? Agora, a água. O que é a água? Aí você vai pensar assim, pensa no professor de química. Vamos lá. Pensa no professor de química, certo? O que é um composto orgânico? Ele tem carbono e hidrogênio, não é isso? Muito bem, então, necessariamente, a planta precisa de uma fonte de hidrogênio para produzir uma molécula orgânica. Tá claro? Beleza. Então, essa é a pergunta que você vai fazer. Quem é a fonte de hidrogênio na fotossíntese? É a água. Beleza? A água, querido, ela não passa simplesmente pela planta. A água não passa simplesmente pela planta. A água é consumida, ela é usada, ela é transformada. Entendeu? Ela é usada pela planta. Então, quer dizer, a planta vai utilizar a água como fonte de hidrogênio na fotossíntese. A molécula de água vai ser quebrada, vai ser lisada, tá certo? Rompida, tá? Certo? E vai fornecer hidrogênio para a construção da molécula orgânica. Tudo bem? Então, pare e pensa agora numa questão que envolva geografia. Beleza? Questão que envolva geografia. Biogeografia. Tá? Biogeografia. Certo? Onde chove mais,
certo? Eu tenho maior biodiversidade. Onde chove mais? Na zona intertropical do planeta. Certo? É aqui que eu tenho a maior biodiversidade do planeta. Por quê? Porque a planta precisa de água líquida. Tá claro? Água líquida. Nos locais onde o solo congela no inverno, você tem o quê? Perda de folhas. Você tem uma biodiversidade menor. A água está lá, mas ela está indisponível. Ela não é líquida. Tá claro? Tudo bem? Então, chove, eu tenho planta. E porque eu tenho planta, chove mais. Então, eu vou ter florestas porque chove. E porque tenho florestas, chove mais. Ficou claro? Certo? Então, onde chove mais, vou ter florestas. E porque tenho florestas, eu vou ter transpiração, vai chover mais ainda. Então, por exemplo, 40%, né? 40%, pelo menos aí, mais ou menos, tá? Da precipitação da Amazônia, né? 40%, 50% da precipitação da Amazônia é uma questão de quê? De localização geográfica, latitude, de clima. Tá claro? Agora, porque chove pra caramba, eu tenho o quê? Planta, florestas, certo? E porque eu tenho floresta, vou ter absorção, condução, transpiração, vai chover mais. Então, se eu tiro toda a floresta amazônica, certo? Eu estou tirando o quê? 60% do volume de chuvas local. Sobra 40%. Então, você faz as contas. Você tem aí mais ou menos o quê? 2.500, 3.000 milímetros lá de chuva, certo? Tá bom? Então, 60 vezes 3, né? 1.800 milímetros seria o quê? Consequência da floresta. 1.200 seria o quê? Né? O clima local. Agora, pare e pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu falar, se a gente derrubar a Amazônia, aquilo vai ser um deserto? Quantas vezes? Vai lá, queridos. Quantas vezes? Muitas, né? Agora eu te pergunto, você conhece algum deserto que chova 1.200 milímetros anuais? Não, né? Entendeu? A gente teria o quê? Pelo menos, no mínimo, um cerradão lá. Você entende? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Certo? Então, quer dizer, chove, eu vou ter floresta. E porque eu tenho floresta, vai chover mais. Tá? Então, a distribuição de água líquida no planeta é determinante para a existência de planta. Por quê? Porque a água líquida é um reagente importante na fotossíntese. Vai permitir o quê, gente? O hidrogênio para construir o quê? A molécula orgânica. Ficou claro? Tranquilo isso? Muito importante. E a gente está fazendo uma discussão em cima do quê? Da equação da fotossíntese. Tá claro? Agora, existe algum lugar no planeta onde eu não tenho CO2? Não. Então, quer dizer, a distribuição de CO2 na atmosfera não é determinante, não é limitante. Agora, de água, sim. Ficou claro? Água líquida, tá bom? Tinha duas perguntas aí, gente. Podem fazer, por favor. Ana, você estava com a mão levantada. Você quer falar primeiro? Na verdade, eu só esqueci de abaixar, desculpa. Justo. Professor, eu pensei, e o aquecimento global tem chance de aumentar a biodiversidade em áreas que estão fora da zona intertropical? Ou não? É um pensamento Aquecimento ingênuo. global? Você falou aquecimento Isso. ou crescimento? Aquecimento global. Então, o que acontece?
Vamos imaginar o seguinte, se você tem a mesma intensidade luminosa, beleza? A mesma. Brasil e Portugal. Brasil e Portugal, beleza? Onde eu vou ter melhor fotossíntese? Ou uma intensidade maior de fotossíntese? Brasil. Certo? Então, o que acontece? Em condições luminosas ideais, certo? 2 locais. Condições luminosas ideais, tá? Onde a fotossíntese vai ter uma taxa maior? Na temperatura maior. Beleza? Então, existem autores, por exemplo, o Aziz Absaber, ele fala que uma das consequências possíveis, certo? Do aquecimento global seria o quê? Né? A tropicalização do planeta, certo? A expansão do quê? Expansão do quê? Das florestas. Entendeu? Certo? Você poderia ter expansão das florestas. Tá? Agora, se acompanhado com, né, o aquecimento, a gente tivesse o quê? Precipitação também, melhor ainda, né? Aí você teria o quê? Luz, né? Temperatura ideal e água. Aí o quê? Floresta iria crescer mesmo. Tudo bem ou não? Existe um estudo, né? Do Aziz, que é um geógrafo, né? E do Paulo Vanzolini, né? Que é um biólogo. Eles são responsáveis pela teoria dos refúgios. Já ouviram falar? A teoria dos refúgios. Então, o que acontece? Por exemplo, no Brasil, você tem 2 formações florestais interessantes, né? As florestas tropicais, como, por exemplo, Amazônia e Mata Atlântica, e você tem o cerrado, tá claro? Só que o cerrado, ele é quente e seco. E as florestas tropicais, Amazônia e Mata Atlântica, são quentes e úmidas. Então, de acordo com a teoria dos refúgios, o que aconteceria? O planeta já foi mais o quê? Quente e seco. Quando ele foi mais quente e seco, quem reduziria? Mata Atlântica e Amazônia. Quem aumentaria? Cerrado. Mas o planeta já foi mais quente e úmido. Certo? O que aconteceria, né? Quando o planeta é mais quente e úmido? Cerrado diminui, Mata Atlântica e Amazônia aumentam. Tá claro? Isso foi proposto, idealizado por Vanzolini e Absaber. Só que a gente ficou em dúvida. Pô, mas será que isso é verdade e tal? Cara, e não é impressionante? Você vai lá no Cerrado brasileiro, você encontra espécies da Mata Amazônica e da Mata Atlântica. E quando você vai lá na Mata Atlântica e na Amazônia, o que você encontra? Espécies do Cerrado. Então, quer dizer, o Cerrado já retraiu e expandiu. E as matas já expandiram e retraíram. Certo? O grande lance é sempre o quê? Né? A luz eu tenho, né? Na zona tropical, eu tenho a luz. O CO2 não é problema. Então, o problema qual é? É a água líquida. Beleza? Então, quer dizer, o planeta já foi mais quente, já foi mais frio, mas ele também já foi mais úmido e menos úmido. E localmente no Brasil, ocorreu essa retração e expansão de matas e cerrados. Tá? Então, é uma maneira de você entender a importância da água líquida na fotossíntese. Com água líquida disponível, fotossíntese pra caramba, certo? Crescimento vegetal. Alimento para quem? Herbívoros. Opa, herbívoros são o quê? Alimento para carnívoros e assim vai. Então, quer dizer, na presença da água, com certeza a biodiversidade é maior. Beleza? Então, Tudo bem, professor, então o aquecimento global seria positivo, positivo entre aspas, se acompanhasse, tipo,
se a umidade conseguisse aumentar também, né, no caso, nessas regiões. São consequências possíveis, você está entendendo? São Sim. consequências possíveis. A gente tem constatação, evidências do que já aconteceu na Terra. E a partir daí a gente pode dizer outras coisas que podemos prever, né? Tentar prever pelo menos outras coisas, né? A partir de modelos matemáticos, né? O clima e tudo isso, a própria ecologia hoje, ela é refém de quê? De modelos de computador, matemáticos e tudo mais, né? Se existe uma ciência, né, que depende pra caramba da tecnologia, é a ecologia. É a ecologia. Tá bom? Beleza? Beleza, valeu, professor. Nada. Tinha mais uma dúvida aí, podem falar, queridos. Não eram duas dúvidas? Não, é que Não, na real a professor, Ana eu só tinha esqueceu. esquecido de abaixar a mão, Ah, desculpa. tá bom. Então, ficou claro, gente? Então, vamos lá. O que você vai levar desse slide? O que você vai levar desse slide? Quem é a fonte de carbono e oxigênio na construção da molécula orgânica? Carbono e oxigênio. Quem é a fonte? CO2. Beleza? CO2. E é por isso que a maior parte dessa massa molecular está onde? Né? Qual é a origem dela? O ar. O ar. Tá claro? Beleza? Muito bem. O que a planta tira efetivamente do solo? Vai lá, queridos. O que a planta tira efetivamente do solo? O que ela tira? Água. Água. Certo? E a água que ela tira do solo, ela incorpora o quê? O hidrogênio. Peraí. Você está me dizendo que se tem um vaso, vai lá, queridos, atenção, por favor. Um experimento que já caiu muitas vezes na prova. Se tem um vaso, e nesse vaso tem 5 quilos de solo, beleza? E uma plantinha, 5 quilos de solo, e uma plantinha que pesa 100 gramas. Depois de muito tempo, eu tenho o quê? Vamos lá. Uma planta que tem agora 3, 4, 5 quilos. E aí você vai pesar o quê? O arranjo todo. E o que você vai descobrir? Que continua tendo praticamente os 5 quilos de solo. Entendeu? Isso é fundamental. A planta, ela não tira, certo? Massa, certo? Significativa do solo. Ficou claro isso? Isso é muito importante. Por isso que eu posso, numa boa, usar uma técnica chamada hidroponia. Israel, meus amigos, certo? Queridos, Israel. Israel não tem solo, não tem como você o quê? Cultivar nada no solo, tá certo? Então, o que você faz? Solução nutritiva dentro de tubos, dentro de, né, canos. E você coloca o quê? As raizinhas, certo? Mergulhadas aí. Tirando o quê? Vamos lá. Sais minerais em pequena concentração, água, certo? E tirando o CO2 do ar. E o que acontece com essas produções? Crescem pra caramba. Certo? Ceará tem hidroponia. Ficou claro? Então, já caiu isso. Então, a hidroponia é uma constatação do quê? Vamos lá, do quê? Que dá do solo, do substrato, o que a planta tira efetivamente? Água. E a água ela utiliza como fonte de hidrogênio para constituir o quê? A molécula orgânica. No cômputo geral, qual é a participação do hidrogênio nessa massa orgânica produzida? Pequenininha. Entendeu ou não? Pequenininha. Certo? É esse o ponto. Então, vamos lá. Se eu entendi que a água é fundamental para fornecer para a planta uma fonte de hidrogênio, não precisa ser água, certo? Certo, queridos? Alô? Vocês estão aí? Não precisa ser água. Pode ser o quê? Um ácido, H2S. Está entendendo ou não? Certo? Bactérias que fazem fotossíntese em manguezais utilizam H2S. E aí? O que ela faz com esse ácido, o ácido sulfídrico? O que ela faz? Ela tira o hidrogênio para compor o quê? A molécula orgânica.
Ah, mas no manguezal fica aquele cheiro de ovo podre miserável. É o enxofre que ela acaba liberando. Espera aí, então, quando a água é rompida, né, o que se libera? Oxigênio. Então, da onde vem o oxigênio? Por isso que ele está verdinho aqui, ó. Ele vem da onde, queridos? Da água. Tá claro? Se eu utilizar aqui, ó, olha lá. Se eu utilizar os experimentos, fica muito claro. Usei água com oxigênio 16. Vai haver liberação de oxigênio 16. Usei água com isótopo do oxigênio 18. O que vai acontecer? Liberação de oxigênio 18. Entendeu? Certo? Então, é fato. A molécula de oxigênio liberada no processo de fotossíntese tem qual origem? A molécula de água. Cuidado! A gente cresceu ouvindo na escola que fotossíntese é absorver CO2, eliminar O2. Absorver CO2, eliminar O2. Tudo bem, mas o que o oxigênio, tá? O átomo aqui, ó, certo? Da molécula de oxigênio liberada tem a ver com este oxigênio que compõe a molécula de CO2. O que tem a ver? Nada. Nada. Você entendeu? O oxigênio liberado tem origem na água. E isso é fato experimental. Não tem como discutir. Você está entendendo? Isso acontece para toda e qualquer planta. Ficou claro? Então, muito cuidado. Origem do oxigênio liberado pela planta. Qual é? Molécula de água. Ó, cai direto. VUNESP, FUVEST, primeira fase. Entendeu? E questões dissertativas diretas. Tá? Então, quer dizer, com certeza, se eu tenho uma redução de fotossíntese, né, por indisponibilidade de água, olha lá, indisponibilidade de água, eu vou ter o quê? Uma menor concentração de oxigênio atmosférica. Por outro lado, eu tenho que pensar o seguinte, que o oxigênio que eu respiro não vem de plantas. Beleza? Senão a gente estava estrepado, cara. Com tanto desmatamento. Certo ou não? Tá? Na verdade, da onde vem o oxigênio que a gente utiliza? 70% no mínimo dele. Vem da onde? Do fitoplâncton, das algas unicelulares. Certo ou não? Tudo bem? Certo? É de lá que vem. Então, como, em princípio, essa disponibilidade de água no mar, né? Estamos sossegados, né? Tá claro? Então, a concentração de oxigênio, né, não vai variar significativamente, a não ser que a gente tenha um problema em relação aos níveis médios atuais de água nos mares. Tá claro? Pode falar, David. Professor, não ficou claro uma coisa. Por exemplo, já que a água só tem, quer dizer, já que o oxigênio liberado só tem origem da água, o que acontece de forma quantitativa com 6 oxigênio de óxido de carbono? Pois é, você tem que colocar 12 águas entrando e 6 águas saindo. Aí você consegue entender o balanço, né? Que todo o oxigênio da molécula de oxigênio vem da água e que também há produção de moléculas de água com oxigênio excedente. Entendeu? Então, tipo, de forma Então, quer dizer, quantitativa... Opa, pode desculpa, falar. pode falar. Não, pode falar, professor. Na prova vai cair, e já caiu, cai direto, o seguinte: qual a equação abaixo que mostra a origem do oxigênio liberado na fotossíntese? É justamente o que você perguntou. Tá claro? Essa equação que estou mostrando para você aqui, ela chama equação geral, equação global, ela é um resumo. Resumo, beleza? Tá certo? Né? Então, resumo quer dizer o quê? Esses são os principais reagentes e os principais produtos. Se você quer uma equação que evidencie a origem do oxigênio liberado e que vem mesmo da água,
o que você precisa fazer? Colocar 12 águas entrando, 6 águas saindo, mais o oxigênio normal que está aí. Tá bom? Tá? Entendi. Então, quantitativamente, essa equação aí está Quantitativamente, errada. você comprova essa discussão nossa, mudando um pouquinho a equação. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Certo? Tranquilo? Ô, Tranquilo. professor, Fala, querido. Quem está falando? é o Felipe. Fala, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Bem, obrigado. E essa água que é produzida é líquida ou sai em forma gasósia? Essa água, ela é sempre... Você tem sempre que lembrar, queridão, que tudo, tá claro? O que acontece na célula, que o Castilho conversa com vocês, tá? Qualquer reação, tudo bem? Qualquer reação de produção de DNA, de RNA, de proteínas, tudo bem? A respiração celular, a fotossíntese, tudo isso, querido, está acontecendo em solução aquosa. Beleza? Então, quer dizer, a água, ela acaba sendo consumida no estado líquido, né? E ela acaba sendo produzida também aí como produto secundário dos processos todos, né? Como no estado líquido também. Agora, quando é que ela passa, né, para o estado gasoso? Quando a temperatura dentro da folha aumenta. Quando a temperatura dentro da folha aumenta e o estômago está aberto, aí a planta perde água na forma de vapor. A gente chama isso de transpiração. Ficou claro, queridão? Aham. Obrigado, professor. Valeu. Nada. Professor, Bom, eu acho que tem dúvidas no chat. no chat não tem nada marcado aqui para mim. Ele não está nem abrindo. Você consegue ver para mim aí? Ah, consigo. Eu só não sei se uma é brincadeira ou não, mas tudo bem. A Sara escreveu, professor, então a água veio antes do que as plantas? Eu não Veio, sei se é brincadeira, mas... veio sim, querido. Entendeu? A água ela é um produto de uma grande quantidade, né, de reações, tá certo? Só para você... E a pergunta é muito boa, né? Quando você pensa, por exemplo, na construção, tá legal? Construção de qualquer molécula orgânica, sempre há liberação de água, tá? A reação de síntese, tudo bem falar síntese para vocês? Tudo bem? Então, a reação de síntese, ou seja, de produção de uma molécula orgânica, sempre ocorre por desidratação. Entendeu? Sempre ocorre. Então, você sempre vai ter água sendo produzida dentro da célula, tá claro? E mesmo nos ambientes, por exemplo, extracelulares, se por acaso ocorrer uma reação de síntese, né? Certo? Quando você pensa em degradação, que é o que ocorre no nosso sistema digestivo, por exemplo, qual é um outro nome que a gente pode dar para a digestão? Quem lembra? Hidrólise. Beleza? Hidrólise. Então, quer dizer, você tem uma molécula orgânica grande, ela vai ser quebrada por adição de água. Então, quer dizer, quando eu construo uma molécula grande, eu perco água. Quando o Castilho, por exemplo, fala de síntese de proteína, de ligação peptídica, um aminoácido ligando no outro, né? Sai o quê? Uma molécula de água. Então, a água, com certeza, surgiu antes das plantas. Tá bom? Tem outra perguntinha aí, David? Tem, o André perguntou, então o pulmão do mundo não são as florestas, e sim os oceanos? Como é que é? Então o pulmão do mundo não são as florestas, e sim os oceanos? Perfeito. Perfeito. Caiu uma vez na Unicamp o seguinte, Unicamp não, Unesp, devemos preservar a Amazônia por ela ser o pulmão do mundo? Qual é a resposta? Devo preservar a Amazônia por ela ser o pulmão do mundo? VUNESP, segunda fase. Qual é a resposta? Não. Não, a gente tem que preservar por outros motivos. Isso, Isa. Perfeito. É isso aí. Então, o aluno tem que ter coragem, né? Ele fala, não, se o argumento é esse,
coloca a Amazônia para baixo, motosserra nela. Está entendendo? Então, cuidado. Devo preservar a Amazônia para ser o pulmão do mundo? Não. Devo preservar a Amazônia pelos Por serviços conta da ambientais. Isso. Serviços ambientais, chuvas, certo? Pela alta biodiversidade, tá? Pela conservação dos solos e por aí vai, tá certo? Agora, para ser o pulmão do mundo, põe ela para baixo, entendeu? Vamos construir um monte de cidade lá na Amazônia. Seu argumento é esse. O pulmão do mundo, na verdade, quem é, né? Se eu pensar em oxigenação do planeta, né? O fitoplâncton que existe no mar. E tem um outro ponto super importante nessa história, né? Qual é? O que o pulmão faz? É que essa história do pulmão do mundo, ela é tão errada que dá até raiva. O pulmão, o que faz um pulmão? Vamos lá. O pulmão, ele faz troca gasosa, não faz? Certo, queridos? Então, ele coleta o O2 e troca por CO2, não é isso? Tá? Então, ele coloca para fora, expira CO2, inspira O2. Espera aí, então, a gente está falando de algo que, na verdade, é um grande consumidor de oxigênio. Você entendeu como é que é? Então, quer dizer, a expressão pulmão está errada. A Amazônia é o pulmão? Não. Na verdade, nós, né, a população mundial humana, é o pulmão. Por quê? Porque consome pra caramba oxigênio. Você está entendendo? Consome muito oxigênio e libera CO2. Né? Certo? São expressões, né, que saem de quê? De ecologistas e não de ecólogos. Entendeu? De gente que usa a ciência errado. Porque você tem dois comportamentos. Tem o cara que não acredita na ciência, né, que está em moda agora, né, não acreditar na ciência, e tem o cara que deforma, né, deforma o conceito científico, que às vezes é pior ainda, né, entendeu? Tudo bem? Podemos prosseguir? Sim ou não? Sim, as dúvidas acabaram no chat. Legal, obrigado, viu, David? Obrigado. Agora, existe um outro processo fantástico, fantástico, que vocês têm que tomar muito cuidado com o jogo de palavras, tá certo? A planta consegue transformar, né, transformar energia luminosa em moléculas orgânicas? Não. Então, cuidado, tá? Então, quer dizer, a planta não usa a luz diretamente para fazer isso. Nenhum organismo faz isso, tá certo? Então, existe um processo chamado transdução, certo? Que é conversão, transformação de energia luminosa em energia química. Então, quem faz isso? A clorofila. Então, a clorofila não é simplesmente, querido, não é simplesmente um pigmento, tá? Não é simplesmente um pigmento. O que é um pigmento? Pigmento é uma molécula que dá cor, certo? Pigmento é uma molécula que dá cor e em que aspecto, né? O que isso significa? Quer dizer que ela absorve alguns comprimentos de onda e reflete outros. Esses comprimentos de onda refletidos, somados, interagindo, são percebidos por nós como uma cor do objeto. Tá claro? Certo? Então, quer dizer, a gente, né, quando olha para um quadro verde, tá? Fala assim, por que ele é verde? Porque, na verdade, ele reflete o verde e outras cores, e outros comprimentos de onda, que, ao interagir com os nossos fotoreceptores, né, formam aquele estímulo, verde, cor verde. Mas as outras cores, os outros comprimentos de onda, estão sendo o quê? Absorvidos ali. Muito bem. Então, a clorofila não só é um pigmento, como ela é fotossensível. Vocês entenderam? Fotossensível. O que isso quer dizer? Vamos lá. O que isso quer dizer? Olha aqui. Aqui, nesse slide, nós temos no eixo vertical, aqui, ó, no eixo vertical, absorção ou absorbância. Absorbância é um termo físico, né? Para absorção
energética de uma molécula, tá? E aqui, queridos, no eixo horizontal, nós temos o comprimento de onda, tá? Do visível, em nanômetros. Beleza? Então, olha o que a gente vê. Existe, a rigor, 4 clorofilas, A, B, C e D. A, B, C e D. Dessas 4 clorofilas todas, a clorofila A está sempre presente em quem em quem faz fotossíntese, tá certo? Seja alga ou seja plantinha, tá bom? Clorofila A. A B, ela é bastante comum, muito comum, mas a A está sempre presente. Muito bem, estou falando isso para você entender o gráfico, tá certo? Ninguém no vestibular valoriza isso. Clorofila A, B, C, D, tá? Se ele precisar, ele vai dar essa informação num gráfico para você, tá bom? Então, vale a informação, tá? Nada de ficar se pegando demais a isso, tá bom? Então, vamos lá. O que você percebe aqui, queridos? De 400 nanômetros, olha para o slide, por favor. De 400 nanômetros até 700 nanômetros, tá bom? Você percebe 2 grandes picos, tá bom? Um pico fica entre o violeta e o azul, um pico entre o violeta e o azul, certo? E outro pico entre o laranja e o vermelho. Tudo bem? Tudo bem para todos? 2 picos. Conclusão, vamos lá. A clorofila é um pigmento? Sim. É um pigmento o quê? Verde. Beleza. E qual é o comportamento dele em relação à luz branca? A clorofila vai absorver muito, muito bem o azul, tá claro para todos? E ela vai absorver muito, muito bem o vermelho. E os outros comprimentos de onda? O que a clorofila faz? Nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Nada. Ela não faz nada. Então, a clorofila se excita quimicamente com a energia presente no comprimento de onda azul e vermelho. Na física, você estuda isso. Beleza? Então, você tem lá lambda igual... como é que é? Ajuda aí. Lambda igual HF, não é isso? Né? Então, em ótica, o que vai acontecer? Cada comprimento de onda tem uma energia e uma frequência, certo? Então, o comprimento de onda associado ao azul e associado ao vermelho fornecem a energia que a clorofila vai absorver e transformar em ATP. Ficou claro a ideia? Então, a clorofila não absorve todo e qualquer comprimento de onda. Isso é muito importante. Vamos lá. Vamos entender uma coisa importante aqui. Ó, então, na verdade, queridos, o que acontece é isto, tá? Então, você tem um pacote de energia. O pacotinho de energia chama o quê? Fóton. Pacotinho de energia. Esse pacotinho de energia é absorvido pela clorofila, excita, tá? Excita a clorofila. Ao excitar a clorofila, o que acontece? Elétrons movem-se de um orbital para outro, tudo bem? E depois ele o quê? Tende a voltar ao seu estado original. No que isso acontece, você tem liberação de energia. Então, olha lá, o fóton excita a clorofila, tá certo? E aí, excita outra, excita outra, excita outra, excita, 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 vai excitando todas as moléculas de clorofila dentro do tilacoide, da bolsinha, certo? O que vai acontecer? Elétrons, né, são liberados,
Alguém fica com esses elétrons e alguém o quê? Cede elétrons para a clorofila. Então, prestem bem atenção nesse slide. A clorofila é excitada, libera elétron. Ao liberar elétron, alguém fica com esse elétron. E a clorofila, ao liberar elétron, se ioniza. Certo? Ela fica instável. E aí ela recebe elétron de alguém. Calma por enquanto. Pode falar, David. Professor, eu acho que você já falou disso em algum momento, em alguma aula anterior, só que veio uma dúvida. Eu ainda não entendo por que que o pigmento da planta é verde. Acho que você já explicou já, só que eu não me recordo. Então, porque a clorofila é verde, né? Não, mas por que? Tem alguma explicação do porquê verde? Na verdade, a clorofila, ela se mostrou muito mais vantajosa, certo? E foi favorecida pelo processo de seleção natural quando comparada aos outros pigmentos. Tá claro? Então, quando você pensar num pigmento que absorve preferencialmente o azul e o vermelho, você está absorvendo a maior quantidade de energia possível. Entendeu ou não? Vamos dar um exemplo, né? Se você pensar, por exemplo, em claridade, você consegue claridade com outros comprimentos de onda. Por exemplo, amarelo, né? Certo? Agora, você não consegue claridade com o azul e nem com o vermelho. E o fato de você não conseguir claridade com esses comprimentos mostra o quanto eles são energéticos. Eles não liberam energia. Você está entendendo? Ao não liberar energia, eles não clareiam naturalmente. Agora, com o processo de transdução realizado pela clorofila, sim. Então, quer dizer, se você pensar, por exemplo, aqui, ó, que existem outros pigmentos, né? Como, por exemplo, olha lá, a ficoeritrina. A ficoeritrina, ela vai absorver em outro comprimento de onda, tá bom? Em outro comprimento de onda, né? Aqui, ó, o caroteno, que é laranja, também em outro comprimento de onda, certo? Então, quer dizer, o que que isso quer mostrar para nós? Que o melhor rendimento energético está na clorofila. Então, isso é produto de seleção natural. Entendeu ou não? Certo? Ficou claro a ideia? Justo. Tá? Aham. Valeu, professor. Tudo bem? Então, querido, só para encerrando, né, rapidinho, a clorofila, então, ela transforma a energia luminosa em energia química. Mas quem é a energia química? É o ATP. Então, quando eu falei para vocês, né, que o elétron fica com alguém, quem é esse alguém? O ATP. Certo? É o ATP. E outro ponto importante, lembra que eu falei que alguém depois cede o elétron para a clorofila que ficou ionizada, para que ela volte ao normal? Quem é que cede o elétron? A água. A água é quebrada, os hidrogênios da água vêm para cá, o oxigênio vem para cá, e existe um rearranjo, de modo que os elétrons, né, da água vão para a clorofila que se ionizou. Então, pensa assim, para encerrar, né? A clorofila está estável eletronicamente. Recebeu a luz, liberou o elétron. Esse elétron ficou com quem? ATP. E ela ficou ionizada. Quem é que cede, né, elétron para que ela volte a ser estável de novo? A água. Então, quem quebra a água? A clorofila. Então, a água é quebrada, olha lá, libera hidrogênios que vão ser transportados por um transportador de hidrogênio, porque esses hidrogênios vão ser usados para fazer a glicose, libera oxigênio, que vai ser, né, encontrado direto no ambiente, libera o que, gente? Os elétrons que ficam com a clorofila. Tá bom? Certo? A parte química, tá, da fase que depende de luz é isso.
Não tem mais detalhe que você precisa além disso. Beleza, queridos? Um grande beijo. Obrigado, né, por assistirem a aula aí. Espero que vocês tenham entendido. E, por favor, comecem a fazer os exercícios, que é fundamental. Qualquer dúvida, contem comigo aqui. Só entrar em contato. Tá bom? Valeu, Obrigado, queridos. professor. Beleza, professor. Muito obrigado. Bom final de semana. Vocês também. Tchau, tchau. Se cuidem.